Oi, sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas do Controle. Aqui no comentário fixado eu vou deixar a mensagem certinha para quem veio dos aplicativos vizinhos e quiserem pular para onde de fato a história começa. Mas quem quiser ficar comigo, agarra na minha mão e bora para essa introdução. A história de hoje é a nossa que eu informei para vocês, que ia ter o B na frente, porque é a visão masculina. E a história de hoje é sobre uma esposa que abandona o marido porque ele ficou pobre, mas quando ele enriquece, vem correndo atrás. E de quebra ainda com um bebê. Essa história tem um pouco de altos e baixos, mas eu sinceramente eu gostei. A narração ela é feita por IA, então qualquer semelhança com nomes, lugares, pessoas ou até mesmo histórias é mera coincidência. A gameplay ela é autoral e, e as histórias citadas são traduzidas e adaptadas por mim, para a melhor experiência de vocês. Agora, se não for pedir muito, vocês puderem deixar o like, se inscrever, comentar, compartilhar com a família, com os amigos, eu vou agradecer de coração. E agora, sem mais demora, bora pra história! Ela me abandonou quando fui demitido, levou o que restava e pediu divórcio anos depois, quis voltar. Quando fui demitido, achei que o pior daquele dia seria o peso da incerteza financeira. Estava errado, a reunião na empresa foi rápida, quase clínica. Meu gerente evitava contato visual. O RH usava frases ensaiadas, em menos de meia hora. Anos de dedicação haviam sido reduzidos a uma caixa com objetos pessoais, documentos de desligamento e um aperto de mão vazio. Saí do prédio tentando controlar o impacto. Não estava em pânico ainda, claro. O medo existia: contas, prestação, mercado, reservas limitadas, mas minha mente operava em modo de solução. Eu encontraria outra vaga, me reorganizaria. Talvez fosse um período difícil, mas temporário. Era nisso que eu acreditava enquanto dirigia para casa, porque, apesar de tudo, eu ainda pensava como marido, como parceiro, como alguém que acreditava estar em uma equipe. Não fazia ideia de que, para Carla, eu já estava prestes a deixar de ser útil. Quando entrei em casa, o ambiente parecia estranho, silencioso demais. Minha esposa estava sentada na sala, impecavelmente arrumada, como se estivesse prestes a sair ou encerrar algo. Seu rosto não expressava preocupação, nem carinho, nem mesmo curiosidade. Era frieza. Então é verdade, demorei um segundo para entender. O que? Sua demissão. Meu estômago afundou. Como você soube? Eu percebi que algo estava errado faz tempo. Nenhuma pergunta sobre como eu estava, nenhum vamos resolver, nenhum gesto de apoio, apenas cálculo. Sentei, tentando organizar a própria vergonha. Foi hoje, mas eu vou procurar alternativas imediatamente. A gente vai passar por isso. Ela me olhou como quem observa um problema administrativo. Não. Você vai passar por isso. As palavras demoraram alguns segundos para realmente atingir. O que isso quer dizer? Carla respirou fundo. Pegou uma pasta sobre a mesa e colocou diante de mim. Divórcio, documentos preparados, assinaturas organizadas, separação planejada. Meu cérebro simplesmente travou. Você já tinha isso pronto. Eu não sou irresponsável. A naturalidade cruel da resposta me atingiu mais do que qualquer grito teria. Então você já estava pensando em me deixar. Eu estava me preparando caso você deixasse de oferecer estabilidade. Aquilo foi devastador, porque não era raiva, não era impulso, não era crise emocional. Era estratégia fria, calculada, pragmática, como se nosso casamento fosse uma parceria empresarial encerrada por queda de desempenho. Carla, eu acabei de perder meu emprego. Exatamente. Silêncio. Naquele momento, eu percebi algo que ainda demoraria meses para processar totalmente. Ela não estava comigo por quem eu era, estava comigo pelo que eu proporcionava e, na primeira ameaça concreta àquela estrutura, ela escolheu preservar a si mesma, não a nós, a si mesma. Tentei argumentar, falei sobre anos juntos, construção, dificuldades temporárias, compromisso, mas suas respostas eram sempre práticas, frias, quase impacientes. Eu não posso afundar junto, não vou esperar você se recuperar, preciso pensar em mim. Talvez a pior
Parte tenha sido perceber que, para ela, eu já não era marido em crise e eu era risco. Naquela mesma semana, descobri que boa parte das economias restantes em contas compartilhadas havia sido transferida, quase tudo. O pouco colchão financeiro que poderia me dar algum fôlego quando confrontei, ela não demonstrou culpa. Estou garantindo minha segurança enquanto eu encarava desemprego, divórcio e praticamente o esvaziamento do pouco que ainda tinha. Não houve remorso, não houve hesitação. Ela saiu rápido, fria, e, não muito tempo depois, já estava envolvida com outro homem. A velocidade com que seguiu em frente deixou claro algo brutal. Eu não estava testemunhando uma decisão repentina. Eu estava vendo a execução de um plano emocional que talvez já estivesse em andamento havia mais tempo do que eu imaginava. Fiquei sozinho em um apartamento grande demais, silencioso demais e financeiramente assustador, humilhado, quebrado, traído, mais do que tudo, destruído pela percepção de que, no pior momento da minha vida, a pessoa que prometeu parceria escolheu me esvaziar ainda mais. Naquele período, não havia discurso inspirador, não havia força imediata, só havia sobrevivência, dias tentando entender contas, noites encarando o teto, currículos enviados, vergonha, raiva, descrença. Eu não sabia ainda, naquele primeiro momento, que perder tudo seria justamente o que me obrigaria a construir algo muito maior. Na época, só parecia o fim porque, quando você perde emprego, casamento, segurança e dignidade quase simultaneamente, é difícil enxergar recomeço. Tudo o que eu conseguia sentir era o peso devastador de ter sido abandonado no instante exato em que me tornei vulnerável. Nas semanas seguintes, minha vida desmoronou em câmera lenta. A demissão já era pesada por si só, mas o divórcio imediato, a retirada quase total das economias e a velocidade cruel com que Carla me substituiu transformaram tudo em algo ainda mais devastador. Não era apenas perda financeira, era humilhação. Cada canto do apartamento carregava memórias de uma vida que, agora, parecia construída sobre uma ilusão. Os advogados começaram rapidamente. Papéis, exigências, divisão, pressões. Carla se mostrou ainda mais fria do que eu imaginava possível. Não havia tristeza, não havia conflito emocional aparente, apenas objetividade, como se estivesse encerrando um contrato ruim. Descobri, por meio de conhecidos, que ela já estava saindo com outro homem. A notícia chegou cedo demais, brutal demais. Enquanto eu atualizava currículo e calculava quanto tempo conseguiria pagar despesas básicas, ela já exibia uma nova estabilidade. Isso me destruiu de formas difíceis de explicar. Porque não era apenas a sensação de substituição, era a percepção de que, talvez, eu já estivesse sendo emocionalmente descartado muito antes de perder o emprego. Minha autoestima despencou. Passei a questionar tudo: meu valor, minha capacidade, meu julgamento, minha masculinidade. Havia vergonha em níveis profundos, vergonha de contar amigos, vergonha da situação financeira, vergonha de ter sido deixado tão rapidamente, vergonha de não ter percebido antes. Por algum tempo, funcionei quase no automático. Acordava, buscava vagas, respondia e-mails, cortava gastos, tentava sobreviver, vendi coisas, reduzi despesas drasticamente, troquei o apartamento por um lugar muito menor, mais simples, mais possível. A mudança foi dolorosa. Cada caixa parecia simbolizar o colapso de uma versão inteira da minha vida, mas, ao mesmo tempo, aquele espaço menor também trouxe uma verdade inesperada. Pela primeira vez, eu estava lidando apenas com a realidade, não mais com aparências. Foi brutal, mas honesto. Alguns amigos desapareceram, desconfortáveis demais com meu fracasso repentino. Outros permaneceram e esses fizeram diferença enorme, principalmente Daniel, um amigo antigo, que foi direto quando percebeu meu estado. Você pode usar isso para morrer aos poucos, ou para reconstruir tudo. Na época, a frase pareceu dura. Hoje, sei que foi necessária porque, embora eu ainda estivesse emocionalmente devastado, algo começou a mudar. Raiva, não uma raiva destrutiva, mas uma indignação profunda diante da forma como fui tratado como descartável pela primeira vez. Parei de pensar apenas na perda e comecei, ainda que timidamente, a pensar em recuperação, não por vingança, mas porque eu precisava provar, principalmente para mim mesmo, que minha vida não havia acabado no momento em que alguém decidiu que eu não era mais conveniente. No segundo capítulo, eu ainda estava longe da ascensão, ainda havia dor, instabilidade e noites difíceis, mas, em meio aos destroços, começava a nascer algo essencial: a decisão silenciosa de que meu fim não seria definido pela mulher que escolheu partir quando eu mais precisei. A recuperação não começou com sucesso, começou com disciplina. Nos primeiros meses, minha vida era simples ao extremo: acordar cedo, buscar oportunidades, estudar, economizar e continuar. Mesmo quando a motivação desaparecia, aceitei trabalhos menores, consultorias temporárias, freelas,
Projetos que antes talvez eu considerasse abaixo da minha experiência. Naquele momento, orgulho não pagava contas e eu precisava reconstruir base. Foi humilhante em alguns dias, depois de anos em posição estável. Recomeçar financeiramente quase do zero exigia engolir muita coisa, mas havia algo importante: cada pequeno pagamento vinha de mim sem dependência, sem ilusões, sem alguém decidindo meu valor com base na minha utilidade momentânea. Daniel insistiu para que eu investisse também em atualização profissional, novos cursos, certificações, mercado digital, estratégias mais modernas. No início, parecia impossível pensar grande quando eu ainda lutava pelo básico, mas, aos poucos, entendi: eu não precisava apenas sobreviver à queda, precisava construir uma versão mais forte. Comecei a estudar de forma obsessiva: marketing, negócios, gestão, investimentos. Passei noites transformando insegurança em preparo enquanto Carla vivia sua nova vida. Eu silenciosamente reconstruía a minha. Ainda doía, principalmente quando, ocasionalmente, via algo sobre ela: viagens, fotos, aparente felicidade. Mas, com o tempo, essas imagens começaram a perder força porque minha energia estava sendo redirecionada não para ela, para mim. Minha primeira grande oportunidade surgiu através de um contato profissional antigo, que precisava de alguém confiável para liderar um projeto comercial em expansão. Não era glamour imediato, mas era a porta. Entrei determinado, trabalhei como alguém que sabia exatamente o custo de perder tudo e isso fez diferença. Minha capacidade, resiliência e fome real de reconstrução me destacaram rapidamente. Pela primeira vez desde o colapso, comecei a sentir esperança concreta. Dinheiro voltou a entrar com mais estabilidade. Minha confiança começou a reaparecer. Minhas decisões já não eram guiadas apenas por desespero. No terceiro capítulo, minha vida ainda estava longe de luxo, mas eu já não era o homem destruído no sofá, assistindo tudo ser arrancado. Eu estava cansado, marcado, mais frio em alguns aspectos, mas também estava aprendendo algo essencial: ter sido abandonado no fundo do poço não significava que eu permaneceria lá. Às vezes, perder quase tudo é exatamente o que obriga um homem a descobrir do que realmente é capaz. Conforme os meses avançavam, o que começou como sobrevivência começou a se transformar em crescimento real. Meu desempenho no novo projeto chamou atenção rapidamente e eu trabalhava diferente agora, não apenas por ambição, mas porque sabia, na pele, o preço da vulnerabilidade. Cada oportunidade era tratada como construção estratégica, cada pagamento, como base, cada contato, como expansão. Passei a assumir mais responsabilidades, fechar contratos maiores e desenvolver habilidades que antes eu nunca havia explorado plenamente. Pela primeira vez, não estava apenas tentando recuperar o que perdi, estava construindo algo melhor. Minha renda começou a crescer de forma consistente. Primeiro, estabilidade, depois, conforto e, mais tarde, algo que eu não imaginava tão cedo: prosperidade. Saí do pequeno apartamento para um lugar melhor. Organizei finanças, investi, planejei tudo passo a passo, nada fantasioso, mas profundamente sólido. Esse processo mudou mais do que minha conta bancária. Mudou minha identidade, porque, durante muito tempo, parte de mim acreditou na narrativa cruel que minha ex havia reforçado: que meu valor estava condicionado ao meu momento de sucesso. Agora, eu sabia, meu valor estava na minha capacidade de reconstrução, e isso ninguém mais poderia tirar. Também mudei emocionalmente, fiquei mais seletivo, mais reservado, mais atento. A dor me ensinou a reconhecer interesse superficial com rapidez brutal. Não me tornei amargo, mas me tornei consciente. Carla, por outro lado, continuava sua vida com um novo parceiro. Soube disso ocasionalmente, mas já não acompanhava como antes, porque, pela primeira vez, o foco real da minha história deixava de ser o abandono e passava a ser minha ascensão. Isso foi libertador. Quando você para de viver reagindo à dor e começa a agir em direção ao próprio crescimento, algo poderoso acontece: você recupera controle narrativo. No quarto capítulo, eu já não era apenas alguém tentando se levantar, eu estava, de forma prática, me tornando um homem mais forte, mais capaz e financeiramente mais bem-sucedido do que jamais fui. Durante o casamento, a mulher que me deixou acreditando que estava abandonando um fracasso jamais imaginou que, na verdade, estava saindo pouco antes da fase mais poderosa da minha vida. O crescimento deixou de ser apenas recuperação quando meus negócios começaram a gerar resultados acima do que eu um dia considerei possível. Depois de provar meu valor no projeto inicial, recebi propostas maiores, parcerias estratégicas, convites para liderar operações mais robustas. Pela primeira vez, eu não estava apenas reconstruído, eu estava em ascensão real. Minha disciplina, somada à dor transformada em foco, se tornou vantagem competitiva enquanto muitos trabalhavam por estabilidade.
Eu trabalhava como alguém que conhecia profundamente o gosto da ruína e nunca mais pretendia voltar para lá. Comecei a investir com inteligência, expandir fontes de renda, construir patrimônio. Os anos difíceis não desapareceram da memória, mas passaram a funcionar como combustível com o tempo. Meu padrão de vida mudou drasticamente: casa melhor, carro melhor, segurança financeira real, reservas sólidas, liberdade, não riqueza vazia para aparência, mas prosperidade construída e talvez o mais satisfatório ninguém poderia tirar de mim, porque tudo foi erguido a partir da minha própria reconstrução. Minha confiança também mudou, não era arrogância, era certeza. Eu já havia sobrevivido ao pior: perder emprego, casamento, economias e identidade. Depois disso, o medo deixou de comandar minhas decisões. Passei a escolher relações com muito mais cuidado. Mulheres interessadas em imagem ou conveniência se tornavam facilmente identificáveis. A experiência me deixou mais atento, mais exigente e muito menos disposto a aceitar menos do que respeito genuíno. Foi nesse período que Carla começou a reaparecer de forma indireta: curtidas, mensagens ocasionais, comentários sutis através de conhecidos. Nada explícito no início, mas familiar o suficiente para que eu percebesse. Ela estava observando. Soube, também, que sua nova relação não era tão perfeita quanto aparentava: problemas financeiros, instabilidade, conflitos. Nada me trouxe alegria cruel, mas trouxe perspectiva, porque confirmou algo importante: ela não havia partido por amor, partiu por cálculo, e cálculos nem sempre garantem felicidade. No quinto capítulo, eu já não era mais o homem abandonado tentando provar valor. Eu era alguém que havia transformado devastação em poder prático: mais rico, mais forte, mais lúcido e, pela primeira vez, o retorno do passado começava a surgir, não porque eu precisava dele, mas porque agora eu representava exatamente o tipo de estabilidade que um dia foi usada como critério para mim descartar. O primeiro contato direto de Carla depois de tanto tempo foi quase previsível: uma mensagem simples, cuidadosamente casual: oi, faz tempo, espero que você esteja bem. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos, não por emoção, mas pela clareza brutal do que aquilo representava. Durante meu pior momento, ela foi rápida, fria e definitiva. Agora, quando minha vida estava visivelmente reconstruída, a porta reaparecia entreaberta. Não respondi imediatamente. Na verdade, parte de mim nem queria responder, mas a curiosidade humana existe. Dias depois, mantive cordialidade mínima, e foi o suficiente para perceber rapidamente o padrão. Carla começou a surgir com mais frequência: mensagens nostálgicas, lembranças seletivas, comentários sobre como amadurecemos, insinuações de que talvez as coisas pudessem ter sido diferentes. Diferentes, essa palavra quase me fez rir, porque o passado não havia sido confuso, havia sido claro. Ela me abandonou quando me tornei vulnerável, levou o pouco que restava, escolheu outro caminho sem hesitação. Não houve ambiguidade, houve escolha. Encontrei-a pessoalmente algum tempo depois, mais por encerramento emocional do que qualquer outra razão. Ela parecia diferente, ainda bonita, ainda cuidadosa, mas havia algo ali que eu reconheci imediatamente: arrependimento. Conversamos de forma civilizada. Ela falou sobre erros, impulsividade, instabilidade na vida atual, decisões precipitadas. Em outras palavras, sua realidade não saiu como planejado. Eventualmente, veio a frase que talvez eu já esperasse: às vezes eu me pergunto se fui cedo demais, não errada, não cruel, cedo demais. Aquilo me mostrou que, mesmo no arrependimento, sua lógica ainda orbitava conveniência. Olhei para ela com uma calma que anos antes eu jamais teria tido. Você não foi cedo demais, Carla. Você foi embora exatamente quando acreditou que eu não valia mais o investimento. Silêncio. Pela primeira vez, vi o peso real da minha transformação refletido não apenas na minha vida, mas na percepção dela. Eu já não era o homem quebrado que ela descartou, era alguém que sobreviveu sem ela, prosperou e, mais importante, não precisava mais de validação vinda de quem me abandonou. Ela tentou insinuar reaproximação, talvez não explicitamente de início, mas emocionalmente. Estava claro, só havia um problema: ela já não ocupava o mesmo lugar dentro de mim. A dor que um dia me destruiu havia sido substituída por lucidez. No sexto capítulo, o passado bateu a minha porta, mas encontrou alguém completamente diferente. Não um homem esperando redenção, mas um homem que finalmente entendia seu próprio valor e já não confundia retorno com merecimento. Depois daquele reencontro, qualquer dúvida que pudesse existir desapareceu por completo. Carla não havia voltado por amor redescoberto, voltou porque minha realidade mudou, porque o homem que ela julgou falido, descartável e incapaz agora representava exatamente o tipo de segurança que ela valorizava. Nessa constatação não me destruiu como teria destruído anos antes, pelo contrário, me fortaleceu, porque confirmou, de forma definitiva, que minha reconstrução não precisava de validação externa.
Ela tentou se aproximar mais, mensagens mais frequentes, tom emocional, recordações cuidadosamente escolhidas, pedidos sutis para conversar melhor, mas eu já não operava pela carência, pelo medo ou pela necessidade de recuperar o que perdi. Eu havia aprendido algo valioso demais. Nem todo retorno merece acesso. Soube também, de forma mais concreta, que sua relação atual estava desgastada. O homem por quem ela apostou estabilidade não entregava a vida idealizada que ela imaginou. Problemas, frustrações, instabilidade. Novamente, não senti prazer cruel, mas senti paz, porque compreendi que eu não havia sido abandonado por falta de valor. Fui abandonado por alguém cuja lealdade estava profundamente condicionada à conveniência, e isso dizia mais sobre ela do que sobre mim. Quando finalmente ela abordou de forma mais direta a possibilidade de reconstruir alguma coisa, minha resposta veio sem hesitação: eu te perdoei faz tempo, mas isso não significa que eu esqueceria quem você foi. Quando eu precisei, ela chorou, talvez sinceramente, talvez movida por perda, talvez por ambas as coisas, mas, pela primeira vez, as lágrimas dela não redefiniram minhas escolhas, porque maturidade emocional também significa entender que culpa alheia não exige reabertura de portas que quase destruíram sua vida. Continuei firme, sem humilhação, sem vingança teatral, sem crueldade, apenas verdade. Eu precisei perder tudo para descobrir do que sou capaz, e parte disso exigiu aceitar que você não faz parte da vida que construí depois. Essa foi, talvez, minha maior vitória. Não riqueza, não patrimônio, não status, mas a capacidade de olhar para alguém que um dia teve poder devastador sobre minha autoestima, e simplesmente não precisar mais. No 7º capítulo, a mulher que me abandonou no fundo do poço tentou retornar quando viu o topo, mas encontrou alguém que finalmente compreendia. O verdadeiro sucesso não estava apenas em enriquecer, estava em nunca mais aceitar de volta quem só enxergou valor quando o prejuízo já não parecia mais possível. Anos atrás, quando assinei aqueles papéis de divórcio, sentado em um apartamento que já não parecia lar, com a conta quase vazia e a dignidade em ruínas, eu realmente acreditei que minha vida havia acabado. Perdi emprego, perdi casamento, perdi estabilidade, perdi quase tudo que construíra até então, mas o tempo, a dor e a disciplina me ensinaram algo que eu jamais esqueceria: alguns colapsos não vêm para destruir, vêm para arrancar da nossa vida aquilo que jamais deveria ter permanecido. Hoje, olhando ao redor, vejo muito mais do que riqueza material, vejo liberdade. Minha empresa cresceu além do que imaginei, meus investimentos prosperaram, minha vida financeira alcançou níveis que na época da queda pareciam inalcançáveis. Conquistei patrimônio, respeito e segurança, mas mais importante do que qualquer cifra, foi o homem que me tornei: mais forte, mais lúcido, mais seletivo, mais inteiro. A dor de ter sido abandonado quando me tornei vulnerável não desapareceu completamente. Ela se transformou, virou critério, virou força, virou lembrança permanente de que meu valor jamais pode ser terceirizado para quem só permanece em tempos favoráveis. Carla seguiu sua vida, houve arrependimento, tentativas, olhares para trás, mas algumas portas, quando fechadas pela própria sobrevivência, não devem ser reabertas por nostalgia. Eu a perdoei, mas nunca mais confundi perdão com acesso. Esse foi um dos maiores sinais da minha verdadeira evolução, porque riqueza não foi apenas ganhar dinheiro, riqueza foi conquistar clareza. Hoje minhas relações são diferentes, minha paz é protegida, minha autoestima não depende de validação frágil, e meu sucesso não nasceu de sorte repentina, nasceu da recusa em permanecer quebrado. Construí tudo novamente, melhor, maior, mais sólido, não para provar algo à mulher que me deixou, mas para provar a mim mesmo que meu pior momento não definiria meu destino. Se existe uma ironia poderosa em tudo isso, é que a mesma pessoa que acreditou estar abandonando um homem fracassado, na verdade, foi embora pouco antes de ele se tornar extraordinário. E talvez essa seja a maior lição da minha história. Nunca permita que alguém determine seu valor com base no seu momento de queda, porque caráter verdadeiro não aparece quando tudo está bem, aparece quando tudo desmorona. Ela viu ruína e foi embora, eu vi ruína e construí império. No fim, ela não perdeu apenas um casamento, perdeu a chance de permanecer ao lado do homem que precisou ser destruído para descobrir o quão impossível seria permanecer pequeno, porque às vezes, o abandono não é o fim da sua história, é apenas o início da versão em que você finalmente vence.